essa bandeira aqui. Essa bandeira provisória, aliás, bandeira imperial, com o brasão da família real ali no meio, com ramos de café e tabaco, tá? Desse lado aqui a gente tem a Maria Quitéria de Jesus, a mulher soldada. Ela foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro, num período em que o exército não admitia mulheres. Então como que ela fez? Ela se passou por homem, ela se passou pelo cunhado dela, o soldado Medeiros, e entrou no exército usando o nome dele, tá? Só que Maria Quitéria, ela era um dos melhores soldados que nós tínhamos. Se duvidar, ela era o melhor soldado, ela era o melhor atirador. E por isso, mesmo quando descobriram que ela era mulher, o exército não exonerou Maria Quitéria. Ela não foi expulsa da força. Ela continuou no exército brasileiro, porém, usando o uniforme padrão com uma saia por cima para identificá-la como mulher no meio dos homens. Hoje em dia, Maria Quitéria de Jesus é reconhecida como o patrono do quadro complementar de oficiais do exército. Essa bandeira aqui. Essa bandeira provisória, aliás, bandeira imperial, com o brasão da família real ali no meio, com ramos de café e tabaco, tá? Desse lado aqui a gente tem a Maria Quitéria de Jesus, a mulher soldada. Ela foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro, num período em que o exército não admitia mulheres. Então como que ela fez? Ela se passou por homem, ela se passou pelo cunhado dela, o soldado Medeiros, e entrou no exército usando o nome dele, tá? Só que Maria Quitéria, ela era um dos melhores soldados que nós tínhamos. Se duvidar, ela era o melhor soldado, ela era o melhor atirador. E por isso, mesmo quando descobriram que ela era mulher, o exército não exonerou Maria Quitéria. Ela não foi expulsa da força. Ela continuou no exército brasileiro, porém, usando o uniforme padrão com uma saia por cima para identificá-la como mulher no meio dos homens. Hoje em dia, Maria Quitéria de Jesus é reconhecida como o patrono do quadro complementar de oficiais do exército. Ali, o Marechal Deodoro de Fonseca, os militares da Armada não concordavam com o militar do Exército na presidência do Brasil, tá? Além disso, eles não eram republicanos, eles eram monarquistas, tá? Mas, tendo em vista que a República já havia sido proclamada, que fosse então o representante da Armada, que hoje é a Marinha do Brasil, no poder aqui no nosso país. E aí eles iniciam a primeira revolta da Armada contra o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro não resiste, não consegue aguentar a pressão e renuncia. E aí o Marechal Floriano vai e assume a presidência no lugar dele. E aí vem a segunda revolta da Armada. Mais uma vez, os militares vão lá, se revoltam contra o governo, contra o Marechal Floriano Peixoto. Só que dessa vez havia uma outra revolta também acontecendo, simultaneamente, que era a revolta federalista. Era uma tentativa da região sul de se separar do Brasil. Não foi a primeira vez, nem foi a última. Até hoje existe lá no sul um movimento separatista chamado Sul é meu país, que eles querem a todo custo se separar do Brasil. O que eles querem se tornar, não sei. Mas eles querem, eles anseiam se separar da nossa nação. E aí o Marechal Floriano consegue fazer com que ambos os revoltosos desistam sem derramamento de sangue, sem precisar lutar. Por isso ele é conhecido como Marechal de Ferro. Ele resistiu a punho de ferro. Bom, aqui a gente tem a Guerra de Canudos. Tá? Canudos, que era um pequeno povoado, eles eram liderados por um homem chamado de Antônio e apelidado de Conselheiro. Antônio Conselheiro. Tá? O Antônio Conselheiro, ele aconselhava, obviamente, os habitantes de Canudos a não pagarem impostos para os governantes. Eram considerados impostos muito altos. Tá? E esses governantes, obviamente, não ficaram felizes com a atitude de Canudos, até porque a cidade vinha crescendo cada vez mais e se tornando uma ameaça para eles. E esses governantes acionam a polícia baiana para tentar destruir a cidade. A polícia tenta várias vezes e não obtém sucesso. E então o exército brasileiro é acionado. E o exército tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes e também não obtém sucesso. Somente na quarta tentativa, o exército brasileiro cerca a cidade, impedindo que qualquer mantimento entrasse e qualquer um saísse para buscar lá fora. Foi aí que nasceu o serviço de intendência do exército brasileiro. Tá? O exército fica acampado ao redor da cidade, com isso a cidade vai ficando enfraquecida
E aí, na melhor oportunidade, o exército vai e invade a cidade e consegue cumprir a sua missão com êxito. Tá? Aqui à frente a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. O Marechal Rondon, ele é o patrono da arma de comunicações do Exército Brasileiro. De todos os patronos, um dos mais importantes. Tá? Ele foi o responsável por dividir as fronteiras do nosso país. As fronteiras que dividiam cidades, estados e até mesmo outros países. Né? Como, por exemplo, a fronteira com a Guiana Francesa foi criada pelo Marechal Rondon. Tá? Ele foi um dos maiores desbravadores das terras brasileiras. Tá? Ele, através dessa inspeção de fronteiras que ele fazia por todo o território brasileiro, ele tinha muito contato com os nativos. Ele também era de linhagem indígena, então o relacionamento dele com os índios governava o nosso país. E isso era prejudicial ao Brasil, segundo os militares. Tá? Uma outra coisa que eles queriam exterminar era com o voto de cabresto. Enfim, muitos outros ideais que os militares lutavam em prol. Tá? Antes da revolta acontecer, esses vários quartéis, a maioria desistiu. Tá? Sobrou apenas o Forte de Copacabana, que iniciou a revolta no dia 5 de julho de 1922. O Forte começa a trocar tiros, né? Munições com as tropas aliadas ao governo, com as tropas oligárquicas, e nisso a boa parte dos cerca de 300 militares que serviam aqui foram ou morrendo ou desistindo ou sendo presos. Ao todo, na verdade não tem um número exato de quantos desistiram, era em média 300 militares, mas sobraram apenas 29. Tá? Somente 29 ficaram ainda na revolta, na fortificação. Desses 29, um deles era o capitão Euclides Hermes da Fonseca, que era o comandante do forte. O capitão ele decide sair da fortificação para negociar com o ministro da guerra, que na época era o João Pandiá Calógeras. Tá? Quando ele vai ao encontro do Pandiá Calógeras, ele é reconhecido no caminho e levado preso ao Palácio do Catete, que era a sede governamental do país. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e a sede do governo era o Palácio do Catete. Tá? Bom, com a prisão do capitão, restam apenas 28 militares na fortificação, liderados agora pelo tenente Siqueira Campos, que era o militar mais antigo depois do capitão. O tenente ele também decide deixar a fortificação, porém, ele leva consigo todos os outros militares. Tá? Então eles decidem todos saírem da fortificação e marcharem em direção ao Palácio do Catete. Antes disso, eles pegam o pavilhão nacional e rasgam em 29 pedaços. A gente pode observar aqui, ó, que tem os pedaços de bandeira na mão deles. Tá? Um pedaço ia com cada militar e um a mais para entregar para o capitão que estava preso. Certo? Os militares saem em marcha, né, pela Avenida Atlântica, e aí dos 28, mais 11 desistiram. 11 desistiram. Agora eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Observem a vitrine. Vocês conseguem notar algo diferente na vitrine? Consegue. O quê? Um está de terno e os outros fardado. Tem um de terno no meio. Então vamos lá. Tinha 28 militares. 11 desistiram. Quantos ficaram? 18. Quantos? 18? Tinha 28. Desistiram 11. Quantos ficaram? Alguém 17. exatos aí, gente? Pelo amor de Deus. 17, não? 17? 17. 17. Mas peraí, a revolta não é dos 18 do Forte? Peraí, Como que 18? sobraram 17? A conta tá certa. Era 28. Desistiram 11, ficaram 17. 17. Tá, alguma coisa aí não tá batendo. É o que tá Não, lá. o que tava preso, estava preso. Alguém se entregou.
Exatamente, é aí que entra aqui, ó, o civil, chamado Otávio Correia, era um engenheiro da época. Os militares, eles param no barco para reabastecer as energias. Acredito eu que para tomar água. Quero acreditar que eles foram lá para tomar água. Não aguardente, água normal. E aí, chegando lá, eles encontram um civil, que esse sim eu tenho certeza que água não estava tomando, que era o Otávio Correia. Acredito que o civil tenha ficado curioso, com relação à presença dos militares, todos armados, eufóricos dentro do barco. Ele pergunta o que estava acontecendo. Os militares contam a história triste deles para o civil, e aí o civil tem a brilhante ideia de se juntar aos militares. Ele toma o seu último gole de coragem e segue com os militares ali em marcha pela Avenida Atlântica. Detalhe, esse armamento que ele carregava, ele não tinha experiência nenhuma com ele. Ele aprendeu a manusear na hora e foi com os militares. E aí segue ali os 18 do forte em marcha pela Avenida Atlântica. Ao chegarem na altura da Rua Barroso, eles dão a Rua Barroso, que hoje é a Rua Siqueira Campos, aqui em Copacabana. Eles dão de encontro com as tropas aliadas ao governo. E esses homens contavam cerca de 3 mil homens. 3 mil contra os 18. Aí, obviamente, sobraram apenas 2 sobreviventes do lado dos 3 mil. Brincadeira. Os 2 sobreviventes, obviamente, foi do lado dos 18 do forte, que foi o tenente Siqueira Campos e o tenente aviador Eduardo Gomes, que hoje é o patrono da Força Aérea Brasileira. Tá? Brigadeiro Eduardo Gomes, patrono da Força Aérea Brasileira. Um detalhe sobre o Brigadeiro Eduardo, só um detalhe mesmo, uma curiosidade. Ele chegou a disputar a presidência com o Getúlio Vargas. Ele foi oponente de Getúlio Vargas na presidência. E nas pesquisas, Getúlio Vargas estava à frente dele, estava ganhando nas pesquisas. E aí ele precisava de uma estratégia. O que ele faz? Ele passa a oferecer um doce de chocolate para as pessoas na campanha dele, para que ele ganhasse o voto daquela pessoa. Eu, pelo menos, não conheço estratégia melhor que essa. Se oferecer chocolate para o eleitor. E esse chocolate, hoje em dia, é o que nós chamamos de brigadeiro. Porque o brigadeiro do ar é brigadeiro. Todo mundo ficava... Lembrava o nome dele, né? Em relação à revolta dos dois uniformes? Não? Não. Então, vamos lá para o segmento. É a estratégia. Ninguém esquecia o nome, né? Para milhões de vezes o exército do brigadeiro. E não lembrava, né? É novidade. Mas porque o nome dele era Brigadeiro? Não, mas ele fazendo a campanha dava chocolate pro povo. Por isso Já que o está partindo chocolate lá para a não é brigadeiro. fortificação? A gente tem aqui o É Brasil porque na ele é Segunda Guerra Brigadeiro do Exército, Mundial. né? Não, brigadeiro O Brasil Era não lá. queria fazer parte da Segunda Guerra Mundial. Tá? O Brasil não queria ter parte na guerra. Porém, ambos os lados, tanto os países do eixo como os países aliados, a Alemanha e os Estados Unidos, ambos pressionavam o Brasil para se aliar a um ou ao outro. Tá? Mesmo com as pressões, as ameaças, as chantagens, o Brasil se mantinha neutro na guerra. Até que em certo episódio, alguns navios de carga brasileiros foram atacados por submarinos supostamente alemães. E aí, após esse ataque, o Brasil decide ir para a Segunda Guerra Mundial aliado aos Estados Unidos da América, aos países aliados. Se eu não me engano, era Estados Unidos, França, Inglaterra e União Itália. Não, países aliados era Estados Unidos, França, Inglaterra e tinha mais um que agora não me lembro. Mas eram esses. E aí o Brasil foi para a Itália combater os países do eixo, que tinha também a Itália como aliada, que era Itália, Alemanha, Japão e só. Itália, Alemanha e Japão. Tá? O Brasil vai à Itália, vence todas as batalhas que a gente foi, venceu. Tá? Só que a tomada de Montese foi a mais importante, foi onde o Brasil decretou o fim da Itália na guerra. A tomada de Montese era a base dos suprimentos do exército italiano. Então, quando o Brasil toma Montese, a guerra perde o sentido para os italianos. A Alemanha tentou ajudar ainda tomando de volta, não conseguiu, os brasileiros conseguiram resistir. E aí, no dia 8 de maio de 1945, o Brasil retorna, decreta ali
o grande dia da vitória e retorna para as terras brasileiras. Um detalhe sobre a ida ainda do Brasil é que era quase inacreditável que o Brasil fosse para a guerra. Até a mídia brasileira divulgava que era impossível isso. É impossível o Brasil ir para a guerra. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a Segunda Guerra Mundial. E aí, em 1943 foi criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, com o símbolo de uma cobra fumando no cachimbo. É uma maneira irônica de responder àqueles que duvidaram que o Brasil ia para a guerra. Em 1944 o Brasil embarcou 25 mil homens, todos praças, os famosos pracinhos, e em 1945 o Brasil retornou vitorioso na guerra. Tá? Ao retornarem, esses militares foram ovacionados pela população. Eles foram recebidos com bastante calorosidade. Tá? E até hoje são vistos e reconhecidos como heróis brasileiros. Tá? Vamos lá, segunda continuidade. Bom, a gente fala da fortificação agora, conhecendo os nossos canhões. Alguém colocou dúvida aqui? Nossa, mas isso fica bem. Ele aprendeu direito. Tem que aprender, né? Ele aprendeu direito. Ela foi inaugurada no dia 28 de setembro de 1914. E a construção dela durou 6 anos. Foi de 1908 até 1914. Tá? Ou seja, nós temos 105 anos. Qual o objetivo da criação da fortificação? Foi simplesmente, estou com vontade de criar uma fortificação, vou criar. Não. Nós já tínhamos um sistema de defesa, várias fortificações que faziam a proteção da Baía de Guanabara. E a fortificação foi criada exatamente para fortalecer esse sistema de defesa. Por quê? Primeiro porque o Palácio do Catete, como eu falei para vocês lá, era a capital do Brasil. Aliás, era a sede governamental do país, tendo em vista que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, em 1914. Então, o Palácio do Catete ele fica exatamente na região da Baía de Guanabara. Era necessário proteger o máximo possível ali o Palácio do Governo. Uma outra questão, aí eu quero que vocês me respondam. O que estava iniciando ali, o que estava acontecendo no cenário mundial no ano de 1914? Primeira Guerra Mundial, exatamente. Então, o Brasil temia que as ameaças da guerra chegassem até o território brasileiro. E por isso, uma fortificação aqui, protegendo a Baía de Guanabara e Mar Aberto. Tá? Agora, algumas características sobre a fortificação. As paredes laterais dela, somente as paredes laterais, as paredes que protegem a fortificação, elas têm 12 metros de espessura. 12 metros de espessura. Eu não tenho muita noção, mas quem tiver me ajuda. Eu acho que é mais ou menos daqui até a parede ali. Acho que é mais ou menos isso. 12 metros. De concreto puro e maciço, sabe? Não é um arco de concreto não, é puro concreto, maciço. A altura da fortificação, a parte de cima, não a altura em si, mas a parte do teto ali da fortificação, ela tem 6 metros de espessura. As paredes laterais 12 e o teto 6 metros de espessura. Então era difícil penetrar nessa fortificação. Uma outra característica, e agora vocês vão entender o porquê daquilo que eu falei antes de começar a explicar, é que a fortificação ela foi feita em forma de labirinto. Isso que eu falei que é meio difícil entrar sem se perder. A fortificação foi feita em forma de labirinto, a gente vai entrar por aqui e a gente vai sair também por aqui. Tá? Mas não se preocupem, tá? Não dá para se perder, mesmo se vocês estivessem sozinhos, ninguém ia se perder, tá bom? Isso também foi feito de maneira objetiva, para que em caso de invasão, fosse mais fácil capturar o inimigo, tendo em vista que ele ia ficar totalmente perdido lá dentro. Tá? Agora vamos lá. Entra.